Antes de orarmos, vamos ouvir a palavra, pois dela vem direção, correção e vida. Em Mateus 10,16, Jesus declara: Eis que vos envio como ovelhas para o meio de lobos. Portanto, sede prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Essa é uma advertência amorosa e realista. Seguir a Cristo não é um convite ao conforto, mas à fidelidade em meio a um mundo hostil, onde o mal é real, as tentações são sutis e as batalhas espirituais constantes. Por isso, a sabedoria não é luxo, mas proteção. A prudência guarda a mente contra enganos travestidos de verdade, fecha a porta às distrações e desmonta armadilhas antes que se fechem. A pureza de coração nos mantém íntegros, sem permitir que mágoas, orgulho ou vingança endureçam nossa fé. Jesus não romantizou a caminhada, avisou-nos sobre lobos, sobre vozes que confundem, sobre divisões que parecem pequenas, mas quando ignoradas, se tornam muralhas entre irmãos. Por isso, vigiar e orar andam juntos, vigilância para discernir e oração para permanecer. A sabedoria bíblica é a arma de defesa e caminho de vida. Ela nos treina a reconhecer o golpe antes de doer. O inimigo planta sementes de divisão, pequenas desconfianças, interpretações maliciosas, expectativas não conversadas. Quando não levamos isso à luz, a sombra cresce. O discernimento funciona como um farol. Revela a origem das vozes, expõe intenções, separa o que é puro do que apenas parece. A Escritura nos chama a ser sóbrios e vigilantes, firmes na fé, atentos ao coração. Nem tudo que brilha vem do Senhor, nem toda concordância é santa, nem toda urgência é do Espírito. Muitas vezes a vitória está em permanecer, respirar, orar, pedir conselho e esperar o tempo de Deus. Sabedoria do alto não é frieza calculista, mas amor prático, que escolhe o bem mesmo sob pressão. Peça: Senhor, dá-me teu olhar, tua medida e teu tempo. Um dos primeiros alvos do inimigo é a unidade dos filhos de Deus. Ele sabe que uma igreja dividida ora menos, crê menos e serve menos. Por isso, investe em fofocas, suspeitas, ressentimentos e comparações. Mas a palavra mostra um caminho melhor. Em Atos 2, 1 e 2 lemos: Cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E, de repente, veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. Não foi acaso, havia concordância, humildade e foco em Jesus. Onde o povo se reúne com um só coração, o céu responde. Unidade não é uniformidade forçada, mas submissão comum a Cristo. É priorizar o essencial e tratar diferenças com mansidão. Onde o ego quer vencer, o reino perde o espaço. Onde o serviço prevalece, o reino avança. Perceba como é fácil conseguir acordo para o que é passageiro, um filme, uma viagem, uma festa. Mas quando se propõe oração, surgem desculpas, distrações e resistências. Isso não é coincidência, é batalha. O adversário conhece o poder da concordância em oração. Por isso, tenta dispersar, atrasar e esfriar o zelo. Não nos deixemos enganar. A oração coletiva não substitui a vida devocional pessoal, e a vida pessoal não substitui a concordância. Precisamos de ambas. Quando 2 ou 3 se reúnem em nome de Jesus, ele prometeu estar presente. E a presença de Cristo não é conceito, é realidade viva que consola, corrige, fortalece e abre caminhos. Por isso, valorize os momentos de oração em família e na igreja. Proteja a sua agenda, silencie ruídos, trate pendências e perdoe ofensas. Onde a paz reina, a oração flui. Onde a oração flui, cadeias caem. Jesus afirmou em Mateus 18, 19 e 20 que, se 2 de vós concordarem na terra acerca de qualquer coisa que pedirem, isso lhes será feito por meu Pai que está nos céus. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Concordar não é repetir palavras ao mesmo tempo. É alinhar coração, fé e propósito diante de Deus. A promessa é ousada. O Pai age quando há concordância em Cristo. Isso não transforma Deus em servo dos nossos planos,
mas nos convida a ajustar nossos desejos à vontade dele. Quando alinhamos motivos e pedimos em nome de Jesus, o céu move causas, abre portas e derrama paz. Por isso, pratique. Ore com seu cônjuge, filhos, amigos de fé. Tragam diante do Senhor o trabalho, as decisões e as lutas. Efésios nos lembra que nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra forças espirituais do mal. Se o inimigo organiza ataques, nós precisamos organizar intercessão. A armadura de Deus inclui verdade, justiça, evangelho da paz, fé, salvação, palavra e, coroando, oração e súplica em todo o tempo no Espírito. Unidade em oração ergue muros espirituais difíceis de transpor. Sustenta os cansados, fortalece os fracos e cria atmosfera para milagres. Muitas vezes o sobrenatural começa com passos simples: perdoar, pedir perdão, reabrir diálogo, retomar o altar doméstico. Não espere condições perfeitas para orar. A oração justamente é o que prepara o terreno. Persevere e observe a transformação que Deus trará. Guarde seus relacionamentos com humildade. A unidade é um bem precioso que exige vigilância, comunicação sincera e perdão rápido. Onde há orgulho, crescem mal-entendidos. Onde há mansidão, a conversa se abre. Evite o ciclo venenoso da murmuração. Falar sobre sem falar com. Se algo feriu você, procure a pessoa em amor. Ore antes, peça palavras certas. A sabedoria do alto é primeiro pura, depois pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia. O reino floresce quando tratamos pessoas como imagem de Deus. A paz custa, mas o preço da divisão é sempre maior. Concordar em oração não exige concordar em tudo. Seguimos o mesmo Senhor, mas temos ritmos, histórias e sensibilidades diferentes. Unidade não é apagar personalidade, mas submeter a vontade a Cristo e escolher o amor como regra. Em Romanos, Paulo nos lembra a viver em harmonia, preferindo-nos em honrar, servindo com fervor. Quando colocamos Jesus no centro, diferenças perdem poder de nos quebrar. Assim, busque o essencial: a cruz, a graça, a missão. Conversem com respeito sobre o secundário, sem transformar opinião em dogma. Pergunte ao Espírito: o que realmente importa aqui? Muitas tensões cessam quando lembramos que lutamos contra o mesmo inimigo, não uns contra os outros. Invista em oração privada e coletiva. No secreto, Deus alinha motivos. Em comum, Ele derrama poder para missões maiores que um indivíduo. Comece pequeno: 10 minutos de leitura, 5 de silêncio, pedidos objetivos. Reúna a família uma vez por semana, escrevam motivos, celebrem respostas. Na igreja, intercedam por líderes, visitantes, reconciliações. A unidade se protege com intercessão contínua. Peça discernimento para perceber o início da divisão e corrigir ainda na semente. Peça humildade para pedir perdão e ousadia para oferecer. Levante muros de oração ao redor da sua casa, trabalho e comunidade. Agora vamos orar. Senhor Jesus, viemos com humildade, reconhecendo que precisamos de Tua graça. Pedimos unidade em nossos lares, que cada ambiente seja marcado por respeito, ternura e verdade. Que palavras duras sejam substituídas por consolo e que mal-entendidos deem lugar a conversas cheias de amor. Pedimos sabedoria para perceber armadilhas do inimigo e coragem para fechar brechas. Onde houver orgulho, dá-nos mansidão. Onde houver silêncio tenso, dá-nos diálogo guiado pelo Espírito. Consagramos nossa agenda, hábitos e reações a Ti. Senhor, oramos pela Igreja, Tua noiva. Livra-nos de comparações e competições, cura-nos de disputas por reconhecimento. Levanta entre nós homens e mulheres de joelhos, que preferem o secreto à vitrine e a obediência à fama. Dá aos pastores descanso e ânimo, discernimento para pastorear com sabedoria e coragem para corrigir com amor. Onde houver fadiga, sopra fôlego. Onde houver divisão, derrama reconciliação. Onde houver escândalo, traz luz e restauração. Que os estrangeiros encontrem família, feridos encontrem cura e céticos encontrem respostas em Cristo.
Pai, olhamos para os relacionamentos específicos de cada pessoa. Casamentos pressionados, amizades frias, laços rompidos. Vem com tua mão e reorganiza o que está torto. Dá-nos empatia para ouvir antes de responder, humildade para admitir falhas e firmeza para sustentar a verdade em amor. Rompe ciclos de acusação, ressentimento e silêncio. Ensina-nos a abençoar quem nos fere, a chorar com os que choram e alegrar-nos com os que se alegram. Livra-nos da soberba e da indiferença. Faz-nos agentes de paz. Jesus, tu és o alicerce que sustenta tudo. Sem ti, relações se quebram. Contigo, o que estava morto revive. Toca corações endurecidos, aquece afetos resfriados, sara memórias que doem, sopra a esperança sobre quem pensa desistir. Ergue muros de proteção espiritual ao redor de casas e igrejas. Cerca-nos com tua paz. Dá-nos perseverança para não abandonar a oração, mesmo quando não vemos mudanças imediatas. Ensina-nos a semear hoje palavras de vida e ações de serviço. Por fim, Senhor, consagramos nossa mente e boca. Guarda-nos de fofoca, crítica destrutiva e ironia que fere. Encha-nos com palavras que constroem, consolam e orientam. Dá-nos disciplina para desligar ruídos, reservar tempo e escolher prioridades. Que nossas casas tenham um altar, escritura aberta, oração simples e cântico sincero. Que nossas igrejas sejam lugares de acolhimento e missão, onde o diferente é honrado e o pecador encontra caminho de restauração. Que o mundo veja pela nossa unidade que Jesus vive. Senhor, agradecemos porque já estás alinhando corações, restaurando confiança e construindo pontes onde havia muros. Escolhemos caminhar pela fé, crendo que tua bondade nos cerca e tua mão nos conduz. Declaramos em nome de Jesus que planos de divisão caem por terra e que tua paz governa nossos pensamentos e decisões. Entregamos a ti este dia e cada relação, pedindo direção clara, passos firmes e coragem para praticar o que ouvimos. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Senhor amado, nós te agradecemos porque a tua presença nos une e a tua graça nos sustenta. Hoje, diante de ti, entregamos nossos lares, amizades, famílias e igrejas. Pedimos que o teu Espírito Santo quebre as barreiras que nos afastam e construa pontes de reconciliação, amor e perdão. Onde houver divisão, traz harmonia. Onde houver orgulho, derrama humildade. E onde houver silêncio pesado, sopra palavras de vida. E onde houver feridas, ministra cura e restauração. Que a nossa unidade seja testemunho vivo de que Cristo reina em nós. Que nossas palavras construam e nunca destruam. Que nossos corações sejam rápidos em amar e lentos em se ofender. E que cada oração feita em concordância seja como incenso agradável diante do teu trono. Senhor, sela esta oração com a tua paz. Que cada pessoa que ora agora seja fortalecida em fé, renovada em esperança e cheia do teu amor. E que possamos caminhar juntos como um só corpo para a glória do teu nome. Oramos em nome de Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Amém. Se esta oração tocou o seu coração, compartilhe com alguém que você ama. Pode ser a resposta que essa pessoa está esperando de Deus.